1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez a recebemos com alegria, porque esse momento é prova de que o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua falando aos homens, revelando a tua vontade. E agora nos expomos completamente à tua palavra, que ela venha sobre nós como uma chuva amena e abençoadora para refrigerar a nossa vida espiritual. Que ela nos limpe, que ela nos renove, que ela nos refresque, para que nós estejamos sempre dispostos a fazer a tua vontade, fazer a tua obra. Pedimos a Deus que ela nos atinja em cheio nessa noite, que ela fale ao nosso coração, que ela mude tudo o que precise ser mudado em nós. Também que o Senhor cuide desse ambiente, ó Deus, não permitindo nenhuma manifestação que venha prejudicar a tua igreja e nem a explanação da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. A igreja é uma lavoura de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Tanto o indivíduo crente quanto a coletividade dos crentes, que é a igreja, é uma lavoura de Deus. No original grego, o termo usado é georgion, que significa um campo cultivado. E a Bíblia diz várias vezes que Deus, ele tem uma seara, ele tem uma lavoura, ele é um agricultor. Lá em Mateus 9, 37 e 38, por exemplo, está escrito que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, é como se nós fôssemos uma plantação de Deus na terra. João também disse no seu evangelho que o Pai é o agricultor de uma videira onde Jesus é o tronco e nós os ramos. Nós podemos ler isso em João capítulo 15, versículos 1 e 2. E nós sabemos que para a plantação de uma lavoura ser bem-sucedida, é preciso todo um processo, desde a limpeza do terreno até a colheita dos frutos. E da mesma forma é com a igreja de Deus. O resultado não acontece por acaso. Desde a limpeza do campo até a colheita dos frutos, os trabalhadores precisam estar atentos ao que diz o Senhor da seara, para que o trabalho não seja em vão. Em primeiro lugar, é preciso que o terreno seja limpo. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 5, versículos 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. A primeira coisa que se faz quando se pensa em cultivar uma lavoura é você preparar o terreno, removendo pedras, arrancando troncos, cortando árvores indesejáveis. Porque se você lançar a semente num terreno todo sujo, certamente essa semente não vai frutificar. E é interessante que essa limpeza envolve, às vezes, até cortar algumas árvores que, por si só, não são árvores mais. Às vezes, na limpeza do terreno, você se depara ali com uma goiabeirazinha, um abacateiro, uma mangueira, uma bananeira, que são árvores frutíferas, úteis, e que geralmente a gente tem delas em outro lugar, mas se elas ficarem ali onde vai ser feito aquele plantio, vai atrapalhar, vai fazer sombra. Então, às vezes, até com pesar, a gente tem que cortar uma árvore dessa
É para poder limpar o terreno e plantar ali o milho, o feijão, a mandioca. Ou seja, aquela árvore, ela não pertence àquilo ali. Quando Jesus conta a parábola do semeador, por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, de 3 a 8, ele diz que algumas sementes foram lançadas em local impróprio. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Essas sementes todas que não frutificaram foram porque foram semeadas em locais inapropriados, em cima de pedra. Tinha pedra no terreno. Você vai plantar, você não pode ter pedra no terreno, você tem que tirar as pedras. Beira do caminho, terra dura, pisada, não nasce. Se nascer, não dá raiz, não cresce. Espinho, os espinhos sufocam, não foram tiradas as ervas daninhas. Qual foi a semente que frutificou? Aquela que caiu em terra boa, a terra preparada. Então, a primeira coisa que o Senhor da Seara faz quando quer que o crente ou a igreja frutifique é a limpeza do terreno. Então, às vezes, a gente percebe que, pelo que Deus quer fazer na igreja ou na vida da gente, Ele precisa limpar o terreno. E limpar significa tirar coisas. Se nós somos a lavoura de Deus aqui, e Ele é que administra a plantação, Ele sabe o que precisa ter nesse terreno. E o que tem nesse terreno hoje somos nós. E é cada um de nós que Deus vai usar. E eu espero de coração que cada um de nós estejamos com os ouvidos atentos ao que Deus está fazendo, para que a gente possa cumprir cada propósito dele aqui nesse lugar. Amém, queridos? Em segundo lugar, a terra precisa ser arada. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz o seguinte: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. O que é o arar a terra? É quando o lavrador mexe na estrutura da terra. Aquelas lâminas afiadas do arado penetram na terra, rasga a terra, afofa a terra, e aquela terra antes dura, pisada, ela agora é revirada e se torna uma terra macia, propícia a receber a semente e frutificar. O campo de pousio é aquele campo que já produziu, mas não produz mais. Nas grandes plantações, as pessoas costumam plantar a terra um ano, depois deixa de pousio para descansar, só daí a 2 anos que planta de novo. E é comum, às vezes, se fazer ali uma servidão, uma passagem, né, de pessoas, ou de carroça, ou de gado, e aquele terreno fica socado, já viu onde passa as rodas, não nasce mato, porque o terreno pisado, a semente não nasce, porque ela não entra, é duro. Mas por baixo daquela dureza, tem todos os nutrientes. Se mexer na estrutura e revirar, botar aquela parte de baixo para cima, é a que vai produzir mais, porque é uma terra que está em descanso. Mas enquanto ela estiver dura, não produz. Tem que mexer na estrutura. E isso às vezes acontece com a gente. Deus precisa fazer isso com a gente, para que a lavoura dele prospere. Mexer nas nossas estruturas. Como igreja, às vezes, é preciso mudar de endereço, é preciso mudar de liderança, é preciso mudar os estatutos, é preciso mudar os horários, é preciso mudar a forma de fazer as coisas. E nós, às vezes, não estamos dispostos a fazer isso. Nós nos acostumamos com aquela estrada, né, onde a gente passa, a gente não quer mexer naquela terra, deixa do jeito que está. Mas eu tenho sentido claramente de que Deus está arando a nossa terra, Ele está mexendo com nossas estruturas. E isso, irmãos, é um processo doloroso. Não é com pouco sofrimento. Se você se colocar no lugar da terra, né, você ser rasgada de fora a fora por uma lâmina, né, você ser revirado,
mudar a rotina, mudar o jeito de ser. Isso dói. Quando nós lemos no Salmo 129, de 1 a 3, nós vemos o salmista reclamar disso. Salmo 129, de 1 a 3, vai dizer assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. O salmista se queixa de Deus, porque ele entende que Deus está permitindo que os inimigos arem nas suas costas. E às vezes é exatamente esse o sentimento, irmãos. Como nós temos sofrido. Eu às vezes falo: Deus, o Senhor está arando nas minhas costas. Mas às vezes é necessário. Porque quando Deus mexe na vida da gente, nos tira da zona de conforto, nos faz viver situações inusitadas, isso muda também a nossa maneira de ver as coisas, nossa maneira de ver as pessoas, nossa maneira de olhar para Deus. Nos ensina. Deus, de alguma maneira, resolveu que vai mexer com a gente. Porque Ele quer o nosso mal? Não, porque Ele quer que a gente produza mais. Talvez Ele tenha entendido que nós viramos terra pisada. Costumamos. Tá bom assim. Mexe com isso não. E esse processo de arar, que é doloroso, ele é essencial para que a semente caia no solo e possa brotar e frutificar. Em terceiro lugar, é preciso que a semente seja lançada. Olha o que diz no Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A ordem é semear. O que vai brotar, o que não vai brotar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, está fora do nosso controle, está fora do nosso domínio. Está fora da nossa vontade. Isso aí é projeto de Deus. Mas uma coisa nós sabemos: não haverá lavoura se não houver semeadura. E essa é a parte que cabe a nós, trabalhadores. Deus é o agricultor, Ele é o administrador da lavoura. E Ele nos manda como trabalhadores para a sua seara, para a sua plantação, para a sua lavoura. E nós precisamos então semear. E nem sempre o que é semeado numa terra boa é boa semente. Quando nós lemos na parábola do semeador, por exemplo, lá em Mateus 13, 24 e 25, diz que enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Porque a Bíblia diz que a semente é a palavra. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 11, quando o evangelista explica a parábola do semeador, ele fala com todas as letras: a semente é a palavra. E você vê um lugar onde Deus preparou muita gente, um espaço bom, uma estrutura boa. E o que está sendo semeado ali, em vez de ser a palavra, está sendo semeado outras coisas. Se prega milagre, se prega prosperidade, se prega de tudo, menos a palavra. E isso é uma coisa que nós precisamos tomar todo cuidado. A Bíblia diz que o trabalhador precisa semear certo, precisa semear muito e precisa semear sempre. Voltando lá no texto de Oséias, capítulo 10, versículo 12, olha o que nós encontramos também. Semeai para vós outros em justiça. Não se pode semear errado. Eu preciso saber o tipo de solo que é adequado para cada semente. Você tem que saber a profundidade que aquela semente tem que ficar na terra. Muitas vezes a gente não colhe porque semeia errado. Não é que não semeia, não. Semeia. Lembra de Ageu? Tem de semeado muito, colhido pouco, porque semeia errado. Semear injustiça é semear num campo que é seu,
Você não pode semear no campo que é do vizinho. Semear certo é você não explorar os trabalhadores, pagar o salário deles em dia, dar os direitos deles. Não é o crescimento a qualquer preço, o lucro a qualquer preço, a expansão a qualquer preço. A semeadura tem que ser justa. Temos que semear certo. A Bíblia diz também que nós temos que semear muito. Segundo aos Coríntios 9:6 diz assim: e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você não pode esperar semear 1 metro de terra e colher 1 hectare. Irmãos, eu posso evangelizar uma pessoa e essa pessoa se converter? Posso, claro. Eu posso pregar o evangelho para uma pessoa e essa pessoa se converter. Agora, se eu pregar para 10, a possibilidade de um se converter não é maior? E se eu pregar para 100 pessoas, a possibilidade de um se converter não é maior? Já imaginou se cada membro dessa igreja trabalhasse para trazer mais uma pessoa para a igreja até o final desse ano? Eu não estou falando para trazer, não, é para trabalhar. Porque vão ver que o crescimento vem de Deus. E o galardão é pelo trabalho. Vocês leram no texto inicial, o galardão não é pelo resultado. Porque o resultado não depende de nós. Quem semeia pouco, colhe pouco. E a Bíblia diz que a gente precisa semear sempre, ou seja, semear em todas as situações. Olha o que diz no Salmo 126, nos versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A coisa mais difícil que tem é a gente semear quando está chorando. Geralmente quem chora não anda e nem semeia. Aí quando o problema passa, o que você tem para colher? Não semeou. Quantas vezes a gente vem para a igreja e o último lugar que a gente queria estar era na igreja? Mas você vem, você semeia com lágrima. Depois passa e você recolhe os seus feixes. Ah, hoje eu estou triste, não vou trabalhar não. Aí beleza, aí amanhã você está alegre, aí você vai trabalhar, o chefe te manda embora. Quando a gente não se mexe, quando a circunstância é ruim, o resultado é que nós não colhemos. E a vida nesse mundo é um misto de riso e choro, vocês estão cansados de saber disso. Se a gente deixar para semear só quando estiver rindo, a semeadura vai ser muito, muito fraca. Então temos que semear certo, temos que semear muito e temos que semear sempre. Porque essa é a única maneira de nós fazermos com que essa lavoura de Deus frutifique e assim o nome dele seja glorificado em nossa vida. Em quarto lugar, é preciso que a plantação seja cuidada. No texto que nós lemos inicialmente, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 6 vai dizer o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Você pode simplesmente lançar a semente na terra e deixar ela ali para produzir por si só? Depois que se lança a semente, vem todo um processo de manutenção. É preciso aguar. Depois de um tempo, tem que limpar, chegar a terra, combater as pragas. Senão, a semente se perde. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então, depois que se lança a semente, é preciso ter cuidado com a semente, senão ela não produz.
limpar, irrigar, adubar, tudo faz parte da manutenção. Em alguns casos, até podar. Em João capítulo 15, versículos 1 e 2, vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Dependendo da planta que se está cultivando, se não podar, não dá fruto. E às vezes a planta fica cheia de galho que já morreu, está ali só atrapalhando a árvore. E você vai lá e poda aquele galho e joga fora. E os galhos bons, você limpa para que ele possa produzir mais. Então, queridos, nós somos a plantação de Deus. Ele lançou a semente em nós, que é a palavra. E se a gente não deixar ele fazer a limpa, fazer a poda, fazer a manutenção, não dá fruto. Mas será que nós estamos dispostos a deixar Deus fazer isso? Tirar da nossa vida aquilo que é inútil? Isso envolve, às vezes, alguns relacionamentos, alguns ambientes, que são peso morto na vida da gente, e não deixa a gente frutificar. Será que nós estamos dispostos a deixar Deus podar? Às vezes algumas coisas saem da vida da gente, a gente fica até triste, mas a gente precisa crer que Deus nos poda, porque Ele quer nos ver produzindo frutos. É Deus que dá todos os recursos para nós como crentes e para nós como igreja, para que a gente possa frutificar para a glória do seu nome. Voltando aí em João capítulo 15, versículo 5, está escrito: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E finalmente, irmãos, é preciso que os frutos sejam colhidos. Olha o que diz em João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Limpou o terreno, arou a terra, lançou a semente, fez toda a manutenção, os frutos começam a aparecer. O que tem que fazer agora? Colher os frutos. O que acontece se você não colhe os frutos? O fruto se perde. Então nós precisamos ficar atentos, levantar os olhos e ver os frutos. A colheita é resultado do trabalho do plantio. E a Bíblia diz que nós vamos colher exatamente o que plantamos e na proporção do que plantamos. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tem chance de você plantar arroz e colher feijão? Plantar feijão e colher milho? Plantar milho e colher mandioca? Tem jeito. E nós vamos também colher na proporção em que nós semeamos. Voltando ao texto lá de 2 Coríntios 9, 6. Quem muito semeia, muito colhe. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Não tem como. Nós vamos colher na proporção em que nós plantarmos. E em se tratando da igreja, nós sabemos que é o Senhor que fará a colheita no tempo certo. Olha o que diz em Mateus capítulo 13, 28 a 30. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Nós precisamos frutificar na lavoura de Deus, para não acontecer de Ele procurar fruto em nós e encontrar apenas folhagens. Olha o que diz em Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome.
E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O Senhor, quando Ele nos olha, Ele espera encontrar frutos em nós. A Bíblia diz que são frutos dignos de arrependimento. E vai ser muito chato a gente comparecer diante de Deus e Ele procurar fruto em nós e achar apenas folhas. A folhagem é a aparência. Deus não quer que nós vivamos de aparência cristã. Então, cada um de nós que pertencemos à lavoura de Deus, precisamos nos perguntar: eu tenho produzido frutos para a glória de Deus? Concluindo, queridos, a igreja é uma lavoura de Deus. Nós precisamos estar sempre atentos ao que Ele quer fazer em nós e por meio de nós. Nós não podemos ser estorvos no terreno, sob risco de sermos arrancados. Não podemos ser terra dura, sob pena de sermos arados por Deus. Precisamos receber boas sementes, ser boas sementes e lançar boas sementes em toda parte. Precisamos deixar que o Senhor cuide da nossa vida espiritual, fazendo os ajustes necessários para produzirmos bons frutos. E, por fim, precisamos deixar que Ele colha bons frutos em nós e por meio de nós, para que o Seu nome seja glorificado na terra. O meu coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra,